Olá, meus queridos e meus amados irmãos, estamos aqui de volta. Quem de nós nunca passou por uma temporada onde tudo parecia dar errado? Momentos em que fazemos o bem e recebemos o mal em troca, em que somos alvo de inveja ou de injustiças profundas. Quando o deserto se prolonga, a nossa mente tende a questionar se Deus realmente está no controle. Se você está vivendo um tempo de dor ou de espera, a história que vamos meditar hoje trará resposta ao seu coração. Falaremos hoje de lições da vida de José. José, o filho preferido de Jacó, recebeu de Deus sonhos de grandeza ainda na sua juventude. No entanto, entre o sonho que Deus planta no nosso coração e o palácio onde a promessa se cumpre, existe uma longa caminhada. E a vida de José nos ensina como sobreviver a esta jornada. Assim, a primeira grande lição que temos da história de José é que o processo de Deus muitas vezes começa com uma quebra total das nossas seguranças. Por causa da inveja de seus irmãos, José foi arrancado de sua casa e jogado em uma cisterna e vendido como escravo para o Egito. A túnica colorida que seu pai lhe dera foi manchada de sangue. No Egito, ele foi parar na casa de Potifar, capitão da guarda de Faraó, e ali, longe dos olhos de sua família e vivendo como escravo, José nos ensina o valor da integridade no anonimato. A Bíblia repete uma frase que é chave nesse período. E o Senhor estava com José e ele foi homem próspero. José não ficou murmurando na senzala. Ele trabalhou com tamanha excelência que se tornou o chefe de toda a casa de Potifar. Mesmo quando foi tentado pela esposa do patrão, ele manteve o temor a Deus, respondendo: como cometeria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? José nos ensina que o nosso caráter não é definido pela nossa posição social, mas pela nossa fidelidade a Deus quando ninguém está olhando. A segunda lição vem da pior injustiça que ele sofreu. Por ter feito a coisa certa e ter rejeitado o pecado, José foi falsamente acusado e jogado na masmorra do rei. Ele entrou na prisão não por ter falhado, mas por ter sido fiel. Imagine a frustração. Ele passou anos esquecido naquele lugar escuro, mas em vez de se revoltar contra Deus, José transformou a prisão em sua sala de aula. Ele passou a cuidar dos outros presos e o carcereiro mor entregou em suas mãos o controle de todo aquele presídio. E aí foi na prisão que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro do faraó. E mesmo quando o copeiro foi liberto e esqueceu José por mais 2 anos inteiros, José não perdeu a fé. A prisão não era o túmulo de José, mas era a sala de espera para o seu propósito. Deus usa os anos de anonimato e de sofrimento para moldar a nossa estrutura emocional e espiritual. Se ele não soubesse administrar uma prisão com integridade, jamais saberia administrar o império do Egito. Dessa forma, a terceira lição é o ápice de sua história. No tempo perfeito,
o faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. O copeiro finalmente se lembrou de José. Ele foi tirado da masmorra, barbeado, trocou de roupas e, pelo poder do Espírito de Deus, revelou o significado dos sonhos do faraó. Assim, o Egito passaria por 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de fome severa. Impressionado, Faraó o nomeou governador de todo o Egito. Assim, ele passou da prisão para o trono em apenas um dia. Quando os anos de fome chegaram, os próprios irmãos de José, que o haviam vendido como escravo 20 anos antes, foram ao Egito comprar comida e se prostraram diante dele sem o reconhecer. José tinha o poder de matá-los ou escravizá-los. A vingança estava nas suas mãos. Mas a maior lição de José não foi a sua ascensão política, foi a sua grandeza espiritual através do perdão. Em Gênesis 45, ao se revelar aos seus irmãos chorando, ele disse: não vos entristeçais, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então José entendeu que a dor que ele passou tinha um propósito maior: salvar nações. O perdão cura o nosso passado e nos liberta para viver o futuro. Termino esta mensagem com as palavras do próprio José no final do livro de Gênesis, que resumem perfeitamente a sua vida. Ele disse: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O que as pessoas planejam para a sua destruição, Deus pode usar como plataforma para a sua promoção. Não importa se hoje você está na cisterna, na casa de Potifar ou na prisão do esquecimento. Continue fiel, continue trabalhando com excelência e guarde o seu coração contra a amargura. O Deus de José continua no trono e no tempo certo ele vai converter o seu cenário de dor em um testemunho de grande vitória. Você crê? Deus te abençoe ricamente, te guarde e que a sua vida seja sustentada por Ele, em nome do Senhor Jesus. Amém.